Hoje, sexta-feira, é dia de mais um programa Perguntas e Respostas aqui no canal Umbanda Só Umbanda. Então, para você que quer participar do nosso programa Perguntas e Respostas, na quarta-feira, lá no nosso Instagram, que é @umbanda_só_umbanda, eu abro ali a caixinha de perguntas e você deixa a sua pergunta, que é respondida na sexta-feira no nosso programa Perguntas e Respostas. Então, vamos lá para o nosso programa de hoje, vamos responder as perguntas? Vem comigo. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do nosso canal. E hoje as perguntas, nós temos algumas perguntas aqui para responder. Nossa primeira pergunta é do Léo Kiba, meu primo de santo, né? Um irmão muito querido. Deixou aqui: amar o caboclo, Preto Velho, Exu e Pombagira é loucura? Abraços, querido primo. Grande abraço para você, abraço para Babi também. É um grande prazer ter uma pergunta sua aqui. Amar caboclo, Preto Velho, Exu, Pombagira, amar as nossas forças espirituais não é loucura. Por quê? Porque esses espíritos são espíritos humanos, como aqueles que nós conhecemos aqui encarnados, né? Então, assim como você ama a sua esposa, você ama o seu filho, você ama os seus pais, seus irmãos, assim como você ama alguns amigos, você também ama essas forças espirituais. Eles têm uma relação espiritual próxima com você. Então, é natural que surja em relação a eles o amor, tá certo? Então, não é loucura, faz muito bem amar os guias e mentores espirituais. Vamos para a próxima? Vem comigo. A nossa próxima pergunta é da Priscila Rewald. Ela deixou aqui 3 perguntas para a gente, então eu vou colocar as 3 aqui na ordem que eu recebi, né? Eu recebo normalmente na ordem invertida, a última vem primeiro, então eu vou colocar aqui e vou responder as 3, tá? A primeira delas: Ogum Xoroquê pode trabalhar na direita? Sim, ele não só pode, como a prioridade dele é de trabalho na direita. Ogum Xoroquê é uma entidade, é um entrecruzamento entre o orixá Ogum e o orixá Exu. E esse entrecruzamento forma Ogum Xoroquê. Como que funciona esse entrecruzamento, né? Nós temos, por exemplo, Ogum com Iemanjá, que forma ali Ogum Marinho, Ogum Sete Ondas, Ogum Beira-Mar. Tem Ogum com Oxóssi, que forma o Ogum Rompimato. Então, ele não deixa de ser Ogum, porque Ogum é o nome que vem na frente. E por ser Ogum, é da linhagem da direita prioritariamente. Porém, o Ogum Xoroquê, como tem um entrecruzamento com Exu, ele pode também trabalhar na esquerda, mas a prioridade dele é na direita, tá? Ah, mas lá na minha casa o Ogum Xoroquê vem na esquerda. Tudo bem, não tem problema nenhum. É normal ele vir na esquerda e também na direita, tá bom? A próxima pergunta da Priscila é: você poderia falar um pouquinho sobre Ogum de Lei? Ogum de Lei é um Ogum na força da lei, na linhagem da lei, ou seja, é um Ogum puro, entre cruzamento de Ogum com Ogum, tá? E ele vem normalmente para ordenar os caminhos, para colocar as coisas em ordem, dizer onde deve ficar cada coisa, energeticamente, espiritualmente falando. E a próxima pergunta dela, também da Priscila: boa tarde. O que você acha de homens que trabalham com pombagiras? Eu acho ótimo. Eu acho que os homens que não trabalham com pombagira precisam trabalhar a sua reforma íntima, porque não trabalhar com pombagira muitas das vezes é uma questão de preconceito do homem. Então, trabalhar com pombagira é normal e é excelente. Por quê? Nós, que eu digo homens, né? Enquanto espíritos de essência e energia masculinas, e eu não estou falando de sexualidade, eu estou falando simplesmente de energia. Então, os homens que possuem em si a energia predominantemente masculina, eles precisam desse plus, dessa energia feminina. Para quê? Para equilibrar os seus campos energéticos. E essa energia feminina, ela acontece através da manifestação de guias espirituais, de espíritos que possuem a energia feminina. Então não se pode confundir sexualidade, não se pode confundir gênero com energia. Energia masculina e energia feminina são as energias que os guias espirituais, que nossos mentores trazem.
Mentor, guia espiritual não tem questão de sexualidade, não tem gênero. Por quê? Porque eles não têm um corpo físico, eles são espíritos. Então, quando a pombagira se manifesta no homem, ela está deixando a energia feminina para equilibrar a energia masculina que já existe naquele homem. É totalmente normal, é totalmente plausível e o homem deve manifestar a pombagira. Vamos para a próxima pergunta? Vem comigo. A nossa próxima pergunta é do nosso irmão Gilson GMP. Bom dia, Pai Beto. Bom dia, Gilson. Tudo bem? O senhor sabe o que é Djina na Umbanda ou isso é do Candomblé? Bom, primeiramente, Djina é o nome simbólico, o nome religioso que alguns adeptos recebem no momento de sua iniciação. Então, por exemplo, eu sou Beto e aí eu entro em determinada vertente, determinada linhagem, tanto de Candomblé, culto de nação, tambor de mina, quanto de Umbanda, em alguns casos, e quando eu passo por determinado grau, quando eu passo por determinada iniciação, eu recebo um nome iniciático. E esse nome iniciático que eu recebo é o nome pelo qual eu serei reconhecido dentro daquela comunidade religiosa. É um nome espiritual, é um nome trazido normalmente para ocultar ali a sua ancestralidade. Isso é muito mais comum nos cultos de nação, né? É muito mais comum nas religiões de matriz africana. Porém, isso é possível encontrar em várias vertentes da Umbanda. Uma delas, que é muito conhecida e que utiliza essa ferramenta, são as vertentes trazidas por Mata e Silva, que são conhecidas como Umbanda esotérica. Lá existem os graus de iniciação, é uma Umbanda iniciática, e quando você atinge o 4º grau de iniciação, você recebe ali o seu nome, o seu Djina, né, que é o nome espiritual, é o seu nome ali naquela comunidade. Então você passa a atender por aquele nome dentro do terreiro, dentro daquela comunidade. Então, é comum na Umbanda, é comum no Candomblé, tá? Nem todos os terreiros de Umbanda praticam? Nem todos os terreiros de Umbanda praticam. São aqueles ligados a algumas vertentes específicas, tá certo? Vamos para a próxima? A nossa próxima pergunta aqui é de Nelson Félix Peixoto. O que seria firmar a cabeça? Tem técnica? Firmar a cabeça é quando você direciona os seus pensamentos para um único ponto. Então imagine o seguinte, imagine que a sua cabeça ela vai pensando, ela vai processando diversas informações ao mesmo tempo. Então ela vai percebendo diversas coisas ao mesmo tempo. E quando a gente fala firme a cabeça, quer dizer que você vai direcionar todos os pensamentos intencionalmente para uma única situação, para um único ponto. Então, quando nós falamos em firmar a cabeça, nós falamos em concentrar. E existe sim uma técnica muito interessante para firmar a cabeça. Lógico que tudo depende da razão pelo qual você está firmando a cabeça. Mas vamos supor que você vai firmar a cabeça para incorporar um guia espiritual. Eu aconselho as pessoas, eu sugiro e eu utilizo essa técnica de pensar no ponto de força daquele guia, daquele mentor. E aí vem uma particularidade muito importante, né? Que aí cabe a cada um ter a sua particularidade. Você tem que ter em mente onde é o ponto de força do guia que trabalha com você para você. Como assim para você? Muitas vezes o seu guia ainda não deu o nome, muitas vezes o seu guia ainda não falou o ponto de força dele, mas você tem que pensar isso, tem que imaginar onde, para você, se você fosse dizer onde é. Então vou dar um exemplo aqui. Imagina que você vai trabalhar com Exu e para você, Exu é da encruzilhada. Isso na sua concepção. Ou, para um outro irmão, o Exu é do cemitério. Mas vamos supor que seja encruzilhada. Então você vai fechar os olhos e vai imaginar em qual encruzilhada o seu Exu está. Como é essa encruzilhada? Então você vai imaginar essa encruzilhada de olhos fechados, vai imaginar essa encruzilhada. E quando você conseguir imaginar essa encruzilhada, você vai sentir a energia dele. Porque você focou o seu pensamento na energia que se assemelha à energia dele. Mesmo que depois descubra que ele não é da encruzilhada, o importante é o seu direcionamento mental, o seu foco naquilo. Então, sempre que você for manifestar aquele guia, você vai fechar os olhos e vai imaginar aquela mesma encruzilhada que você imaginou sempre. E aí você está firmando a cabeça, você está focando
em uma única situação ali com o seu pensamento para você poder efetivamente manifestar. Existem outras formas, outros momentos em que se pede para firmar a cabeça. Por exemplo, quando você está fazendo um ritual para alguma situação, por exemplo, estou fazendo aqui um ritual de cura, né, de saúde, estou ali com uma imagem de Obaloaê, estou acendendo a vela e estou falando, firmem a cabeça. Quer dizer o quê? Que é para você parar de pensar em outras coisas, parar de prestar atenção nos detalhes do que eu estou fazendo e pensar naquela pessoa ou na sua situação que precisa da saúde. Então, firmar a cabeça significa colocar foco em algo, tá certo? Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é da Coquette Underline Louca. Tem duas perguntas dela, então eu já vou fazer aqui na sequência as respostas. A primeira, entidade alcança evolução e ascende e para de trabalhar conosco? Sim. Quando uma entidade alcança um grau de evolução e ascende para outro nível, ela obrigatoriamente para de trabalhar com você. Como assim? Vamos supor que você tem ali, trabalhando com você, um boiadeiro. E este boiadeiro, ele recebe a permissão de se manifestar a partir daquele momento como caboclo. Ele atingiu o nível que ele precisava de evolução. Ali ele tem duas opções. Ou ele espera, ele continua trabalhando como boiadeiro e espera você desencarnar para depois trabalhar como caboclo, ou ele já aceita a nova missão agora e já começa a atuar como caboclo. Só que se ele aceitar essa missão agora, ele não continuará trabalhando com você. Ele vai trabalhar com outro médium em outro lugar, com outra missão. Porque a missão dele com você é uma missão de boiadeiro, né? Você já tem um caboclo que trabalha com você, então a missão dele com você é de boiadeiro. Uma vez que ele não é mais boiadeiro, ele sai dali e vai para outro lugar, para outra posição, na coroa de outro médium, né? Ele passa a não trabalhar mais com você. Existe também aqueles guias espirituais, como o Caboclo, o Preto Velho, que ascendem a um novo plano, ascendem a um novo nível de trabalho e aí automaticamente ele para também de trabalhar com você. Ou seja, a entidade, ao ascender para um novo grau, ela imediatamente para de atuar com o médium. Tá certo? Vamos para a próxima, então? Bom, a nossa próxima aqui também é da Coquette Underline Louca. Existe tempo para uma entidade trabalhar conosco? Não existe um tempo pré-determinado do nosso conhecimento, mas pode existir tempo para a entidade trabalhar com você, sim. Algumas entidades elas vão trabalhar com você por toda a vida até o seu desencarne. Outras têm uma missão a cumprir. E quando ela atingir essa missão, quando ela cumprir essa missão, ela será substituída por outra entidade e ela prosseguirá. Então tem uma relação com a pergunta anterior, que é sobre a ascensão, né, da entidade. Então, determinada entidade, de repente, precisa trabalhar ali até realizar o resgate de algumas pessoas, e aí essas pessoas são direcionadas, a entidade consegue realizar aquele resgate, ela cumpre a missão, então ela dá lugar para uma outra entidade e segue a evolução dela também. Porque esses espíritos, os espíritos que trabalham nas linhagens de Umbanda, também são espíritos em evolução, também estão buscando a ascensão espiritual e eles também têm as suas próprias missões, tá certo? Vamos para a próxima pergunta? A nossa próxima pergunta é da Deia Sublime. Existe alguma oração específica para firmeza de anjo de guarda? Não existe uma oração específica para firmeza de anjo de guarda. É preciso que você estruture na sua mente o que é preciso pedir numa firmeza de anjo de guarda, para que então você fale com suas próprias palavras. Então, normalmente, a gente pede licença a Deus, evoca o nosso anjo de guarda e pede a ele que aceite aquela firmeza feita para ele, que através daquela firmeza ele possa nos auxiliar, ele possa fortalecer as suas conexões conosco, ele possa nos purificar, nos equilibrar, nos direcionar. E aí tudo depende daquilo que você gostaria que ele fizesse por você, gostaria dessa relação entre vocês. Então, as suas palavras, são as suas palavras, é o seu coração que tem que ser colocado ali naquele momento, tá bom? Vamos para a próxima? A nossa próxima pergunta é da Vânia Underline Tocan. Todos temos em nossa coroa um Exu e uma pombagira? Não necessariamente, tá? Muitas vezes você pode ter um Exu e não ter na coroa diretamente uma pombagira, ou você pode ter uma pombagira
e não ter diretamente ligado a você um Exu. Mas quando você começa a trabalhar no terreiro como médium, esse Exu que está na sua coroa, ele vai localizar, ele mesmo vai buscar uma pombagira que possa trabalhar também na sua coroa, para trazer o equilíbrio entre energia masculina e feminina. O mesmo ocorre com a pombagira. Então, se você tem a pombagira na coroa, não tem Exu, quando você entra para uma corrente mediúnica, essa pombagira vai buscar um Exu para vir trabalhar, para que exista o equilíbrio masculino-feminino. Por que isso acontece quando você entra para uma corrente mediúnica? Porque enquanto não há manifestação, não há o desequilíbrio energético, né? Então, aquele Exu te acompanha como um protetor, como um mestre, aquela pombagira te acompanha como uma protetora, como uma mestre, e em determinado momento, quando você entra para a corrente mediúnica, você vai manifestar aquele Exu, aquela pombagira, e ele vai inundar o seu corpo com determinado tipo de energia, seja energia masculina, no caso do Exu, ou energia feminina, no caso da pombagira. E para que exista um equilíbrio e você possa receber da outra energia também, aquele guia espiritual ele vai buscar ali, ele vai localizar, pode ser dentro da sua ancestralidade, pode ser dentro do ciclo de confiança dele mesmo, pode ser dentro do ciclo de confiança da casa, né, onde você está trabalhando, ele vai buscar ali um Exu ou uma pombagira. Ah, tá, mas eu posso já ter os dois assim de fábrica, né, original? Sim, existem situações onde você já tem ligados à sua coroa um Exu e uma pombagira, mas nem sempre é dessa forma, tá bom? Vamos para a próxima pergunta? Vem comigo. A nossa próxima pergunta é da Diana_C.R.I.S. Sobre adoçamentos e algumas simpatias para falta de união, amor. Pode? Né? Ela colocou entre parênteses aqui, a amarração sei que não pode. Tá, adoçamentos e simpatias para falta de união e falta de amor. É bem relativo isso, porque assim, a diferença entre uma simpatia de adoçamento e uma amarração é uma diferença muito sutil, né? É muito complicado isso, porque assim, quando você faz uma simpatia que vai mexer com o livre-arbítrio de outra pessoa, já pode ser considerado uma amarração, já pode ser considerado um problema. Agora assim, eu estou num relacionamento e eu sinto que esse relacionamento não está muito legal, e eu acho que parte disso é culpa minha, parte disso é culpa da outra pessoa, mas a gente está junto, a gente quer se manter. Eu quero fazer uma simpatia, ou seja, eu quero fazer uma firmeza para fortalecer esse relacionamento, eu quero fazer uma firmeza para, como ela chamou aqui, adoçamento, né? Para deixar mais suave, para deixar mais alegre esse relacionamento. Ok, você pode fazer sim firmezas para fortalecer esse relacionamento, para fortalecer o amor próprio também, né? São firmezas direcionadas à harmonia do casal, são firmezas relacionadas a fortalecimento da relação. Ok, mas tem que tomar muito cuidado, porque para passar de uma firmeza de fortalecimento da relação para uma amarração, é um segundo, é só você usar as palavras erradas ou usar o elemento de forma errada e você já está em erro, você já está ali cometendo uma amarração, uma demanda, tá certo? Vamos para a próxima? Bom, essa aqui é a nossa última pergunta, é dos nossos irmãos do Umbandagram, inclusive eu sugiro que vocês acompanhem lá o canal deles, lá no Instagram, que é @umbandagram, é muito legal. Eu sigo lá o canal deles, eu gosto muito e eu tenho certeza que você também vai gostar. E a pergunta é, Pai Beto, teria alguma dica para quem está no começo do desenvolvimento? Tem sim. Qual a dica para quem está no começo do desenvolvimento? Primeira coisa, não tenha pressa. Não existe tempo para o desenvolvimento. Existem pessoas que pisam no terreiro e já incorporam. Existem outras que demoram 5, 10, 15 anos. E você não pode ter como objetivo de vida incorporar. Pelo contrário, a religião de Umbanda, ela não está aí somente para incorporação. As pessoas acham que trabalhar na Umbanda é incorporar. E não é só isso, não é só incorporar. Existem muitas coisas que se faz dentro de um terreiro. Então a primeira dica que eu posso dar para você que está começando o seu desenvolvimento é não ter pressa. Não tente acelerar as coisas.
siga o fluxo da casa que você frequenta, siga o seu fluxo, se respeite. Tá aí, e qual a dica para quem vai começar a incorporar, para conseguir incorporar melhor, para conseguir trabalhar melhor? Bom, eu tenho alguns vídeos aqui no canal que falam sobre isso, né? Para facilitar, como facilitar a incorporação, como você conseguir incorporar com maior facilidade. E a principal dica delas é a questão da concentração, é baixar sua frequência mental e se conectar com o guia. Uma das dicas eu já dei aqui no nosso próprio vídeo de hoje, falando para você focar ali, firmar a cabeça, né? É uma das dicas. E tem muitas outras, mas aí eu vou pedir para vocês acompanharem aqui no nosso canal. Pesquisa aí no nosso vídeo, coloca aí incorporação e vai aparecer vários vídeos ensinando técnicas para você melhorar a sua incorporação, tá certo? Então, gente, muito obrigado pelo vídeo de hoje, pelas perguntas. Na quarta-feira, lá no Instagram, vai ter lá a caixinha de perguntas para você deixar as suas perguntas. Então, se você gostou desse quadro aqui, deixa o seu like, que faz toda a diferença. Se inscreve no canal, pode ser clicando ali no cantinho e peço para você também ficar de olho lá, seguir nosso Instagram e quando abrir a caixinha de perguntas, deixe sua pergunta, tá bom? Um grande abraço para vocês. Axé.